Direito constitucional. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, conceder-se-á a. Mandado de segurança. B. Ação civil pública. C. Habeas corpus. D. Mandado de injunção. E. Habeas data. Resposta C. Habeas corpus. Serão equivalentes às emendas constitucionais, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados a. Em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 55% dos votos dos respectivos membros. B. Na Câmara dos Deputados, por maioria absoluta, e no Senado Federal, por maioria simples. C. Em cada casa do Congresso Nacional, em único turno, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. D. Em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. E. Em cada casa do Congresso Nacional, em único turno, por maioria absoluta dos votos dos respectivos membros. Resposta D. Em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Considere as seguintes afirmativas sobre as garantias fundamentais. 1. Qualquer cidadão é parte legítima para a propor ação popular. 2. Será concedido habeas data para garantir o acesso a informações de interesse pessoal do requerente ou de interesse coletivo ou geral. 3. São gratuitas as ações de habeas data e de habeas corpus. Considerando a disciplina constitucional, estão corretas as afirmativas A. 1 apenas. B. 1 e 3 apenas. C. 2 e 3 apenas. D. 1, 2 e 3 apenas. Resposta 1 e 3 apenas. A respeito dos direitos e garantias individuais, assinale a alternativa correta conforme a Constituição Federal de 88. A. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. B. É livre a manifestação de pensamento, podendo, em algumas situações, permitir o anonimato. C. São a todos assegurados, dependendo do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. D. A prática do racismo constitui crime afiançável e prescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. E.
Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, dependendo de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, não sendo exigido o prévio aviso à autoridade. Resposta A. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. A Constituição Federal traz proteção especial aos direitos e deveres individuais e coletivos. Neste contexto de proteção, a Carta Magna prevê rol de ações popularmente chamadas de remédios constitucionais. Assim, considerando o artigo 5º da CF de 88, marca a alternativa correta para a ação que visa anular ato do reitor do Instituto Federal de São Paulo, supostamente lesivo ao patrimônio da entidade, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. A. Mandado de segurança. B. Mandado de injunção. C. Ação civil pública. D. Ação popular. E. Habeas corpus. Resposta D. Ação popular. Analise a situação hipotética a seguir. Entendendo que ocorre superfaturamento em uma obra pública municipal, Cláudio resolve propor, na condição de cidadão, ação judicial visando a impedir a realização da obra. Pretende requerer na ação a requisição de documentos cujo acesso lhe foi negado e a realização de perícia para provar o superfaturamento. Considerando os dados descritos e as características das ações ou garantias constitucionais, é correto afirmar que, nessa hipótese, A. É cabível o habeas data. B. É cabível o mandado de segurança. C. É cabível a ação popular. D. Não é cabível nenhuma das ações ou garantias constitucionais. Resposta C. É cabível a ação popular. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República, é correto afirmar: A. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo todavia vedado o uso de armas para a associação de caráter paramilitar. B. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular mediante justa e prévia indenização. C. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, que, todavia, não são transmitidas aos herdeiros. D. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
Resposta D. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, no que concerne aos direitos e das garantias fundamentais, assegura que no exercício da cidadania serão gratuitas as ações de a. habeas corpus e habeas data, b. ação popular e mandado de segurança, c. habeas data e mandado de segurança, d. habeas corpus e mandado de injunção, e. mandado de segurança coletivo e ação popular. Resposta A. Habeas corpus e habeas data. Sobre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, leia as assertivas a seguir e depois assinale a alternativa correta. 1. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. 2. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. 3. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 4. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A. Apenas as assertivas 1, 2 e 4 estão corretas. B. Apenas as assertivas 2 e 4 estão corretas. C. Todas as assertivas estão corretas. D. Apenas as assertivas 2, 3 e 4 estão corretas. E. Apenas as assertivas 1 e 3 estão corretas. Resposta C. Todas as assertivas estão corretas. De acordo com os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. A. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. B. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, salvo para obter a confissão de algum crime mais grave. C. Não haverá penas cruéis e de trabalhos forçados, salvo em crimes hediondos. D. O preso não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Resposta A. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação.
Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito à disciplina constitucional das penas e da prisão. A. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. B. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. C. São absolutamente vedadas as penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, bem como as cruéis. D. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, sendo assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. E. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, sendo certo ainda que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Resposta C. São absolutamente vedadas as penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, bem como as cruéis. A Constituição Federal de 88 é documento de extrema relevância para o direito brasileiro, especialmente se considerada sua posição superior dentro da hierarquia do ordenamento jurídico interno. Dentre as diversas previsões normativas que apresenta, a Constituição é responsável por tratar dos direitos e garantias fundamentais. No âmbito desses direitos e garantias, o texto constitucional a. Conferiu aos direitos fundamentais, em sua generalidade, aplicabilidade imediata e aos direitos individuais, especificamente, o status de cláusulas pétreas explícitas. B. Ofereceu status de emenda aos tratados internacionais de direitos humanos aprovados em 2 turnos e com 2/3 dos votos dos membros do Congresso. C. Ofereceu status de emenda aos tratados internacionais de direitos humanos aprovados em 1 turno e com 2/3 dos votos dos membros do Congresso. D. Conferiu às normas definidoras de direitos fundamentais sociais o status de programáticas de aplicabilidade imediata. Resposta A. Conferiu aos direitos fundamentais, em sua generalidade, aplicabilidade imediata e aos direitos individuais, especificamente, o status de cláusulas pétreas explícitas. Em que pesem os debates contemporâneos, ainda é bastante utilizada a classificação de José Afonso da Silva acerca da eficácia das normas constitucionais. De acordo com essa classificação clássica, assinale a assertiva correta. A. Poderá ser impetrado mandado de injunção para sanar a omissão de norma constitucional de eficácia limitada. B. Todas as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, contidas no artigo 5º da Constituição, podem ser consideradas como normas constitucionais de eficácia plena. C. Normas constitucionais de eficácia contida são aquelas desprovidas de qualquer eficácia jurídica e social, enquanto não houver legislação integrativa infraconstitucional que lhes dê aplicabilidade. D. Normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que têm aplicabilidade integral, produzindo seus efeitos
desde a entrada em vigor da Constituição, podendo sofrer redução do seu alcance por atuação do legislador infraconstitucional. É o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que consigna a aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais, é norma constitucional de eficácia limitada. Resposta A. Poderá ser impetrado mandado de injunção para sanar omissão de norma constitucional de eficácia limitada. Em sua obra Aplicabilidade das Normas Constitucionais, José Afonso da Silva classifica as normas constitucionais, a grosso modo, em normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata, normas de eficácia limitada, de princípio institutivo, e normas de eficácia limitada, de princípio programático. Conquanto amplamente utilizada, a proposta taxonômica de José Afonso da Silva foi objeto de inúmeras críticas, entre as quais se destacam, pela solidez e clareza argumentativa, aquelas feitas por Vigílio Afonso da Silva, com fundamento na tradicional classificação de José Afonso da Silva. É correto afirmar, sobre o inciso do artigo 5º da Constituição Federal, cuja redação é: não haverá penas de banimento que a. configura exemplo de norma constitucional de eficácia parcialmente exaurida ou esgotada, pois o banimento foi praticamente abolido do Brasil. B. consiste em norma constitucional de eficácia contida, visto que a lei pode trazer hipóteses emergenciais que o banimento seja admissível. C. se trata de norma de eficácia limitada de princípio institutivo. D. se reveste das características de norma de eficácia limitada de princípio programático. E. se cuida de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Resposta é: se cuida de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. O habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança e o mandado de injunção são garantias previstas na Constituição Federal de 88, conhecidas pela doutrina como tutela constitucional de liberdades, extraindo-se deste texto normativo o entendimento de que a. o habeas corpus é uma garantia individual e coletiva, sendo uma ordem dada pelo magistrado ao coator para cessar a ameaça ou a coação à liberdade. B. A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais ou da omissão em atendê-lo deixa de constituir requisito indispensável à propositura da ação de habeas data, segundo interpretação dos tribunais superiores e de lei federal. C. O âmbito do mandado de segurança é definido residualmente, pois somente caberá a seu ajuizamento quando o direito líquido e certo a ser protegido não for amparado por habeas corpus ou habeas data. D. O mandado de injunção é cabível contra norma constitucional auto-aplicável ou que configure autorização para o legislador em opção político-legislativa, criar exceções às regras previstas e auto-aplicáveis.
Resposta C. O âmbito do mandado de segurança é definido residualmente, pois somente caberá seu ajuizamento quando o direito líquido e certo a ser protegido não for amparado por habeas corpus ou habeas data. A Constituição Federal de 88 dispõe expressamente sobre a vedação absoluta das seguintes penas no Estado brasileiro: de morte, cruéis, de banimento, de caráter perpétuo e de trabalho forçado. Por outro lado, institui expressamente as seguintes penas, dentre outras: perda de bens, privativa ou restritiva de liberdade, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Resposta errada. O entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no processo administrativo disciplinar, é indispensável a defesa técnica por meio de advogado, a fim de garantir o direito de defesa administrativamente. Resposta errada. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria e alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Resposta correta. Conceder-se-á sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder: a. Mandado de injunção. B. Habeas data. C. Mandado de segurança. D. Habeas corpus. Resposta D. Habeas corpus. Uma das ações constitucionais previstas no artigo 5º da Carta Magna permite ao cidadão acionar o Estado para buscar informações a seu respeito em bancos de dados do governo ou de caráter público. Essa ação chama-se A. Habeas corpus. B. Mandado de segurança. C. Habeas data. D. Mandado de injunção.
Resposta C. Habeas data. Assinale a alternativa incorreta. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. B. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. C. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. D. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. E. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Resposta D. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Acerca dos direitos e das garantias fundamentais, é correto afirmar: a. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo em todos os casos, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. B. A casa é asilo violável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar com consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. C. São direitos do preso permanecer calado, a assistência da família de advogado e a identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. D. São crimes inafiançáveis e imprescritíveis a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e os definidos como crimes hediondos. Resposta C. São direitos do preso permanecer calado, a assistência da família e de advogado e a identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, exceto a. Salário mínimo regionalizado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhes preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. B. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. C. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. D. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. E. Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno.
Resposta A. Salário mínimo regionalizado, capaz de atender às suas necessidades vitais e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhes preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Pode-se afirmar que nacionalidade é o vínculo jurídico que se estabelece entre o indivíduo e o Estado, pelo qual aquele se torna parte integrante do povo deste. Acerca da nacionalidade, marque a alternativa correta. A. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, desde que não atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. B. São brasileiros natos os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. C. São brasileiros natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. D. São brasileiros natos todos os que nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. E. Em nenhuma hipótese será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro nato. Resposta D. São brasileiros natos todos os que nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. É assegurada a eleição de um representante dos empregados com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores nas empresas que possuam a. mais de 200 empregados, b. mais de 50 empregados, c. mais de 100 empregados, d. ao menos 10 mulheres e 100 homens empregados, e. empregados laborando no exterior. Resposta A. Mais de 200 empregados. Assinale a alternativa que indica apenas direitos sociais na Constituição Federal. A. Educação, lazer e previdência social. B. Trabalho, propriedade e inviolabilidade de domicílio. C. Educação, moradia e acesso à jurisdição. D. Trabalho, liberdade de expressão e lazer. E. Acesso à jurisdição, propriedade e saúde. Resposta A. Educação, lazer e previdência social. Nos termos do artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88,
são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, o meio ambiente, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. B. A educação, a saúde, o meio ambiente, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. C. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer e o meio ambiente e os direitos humanos. D. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social e os direitos humanos. E. A educação, a saúde, a alimentação e o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Resposta é: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. O artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, prescreve a melhoria dos direitos sociais dos trabalhadores. Dessa forma, de acordo com o mencionado artigo, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais: a. Participação nos lucros ou resultados vinculada à remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa. B. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, além da remuneração do trabalho diurno superior à do noturno. C. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, proibida a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. D. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. E. Assistência gratuita em creches e pré-escolas aos filhos e dependentes desde seu nascimento até os 6 anos de idade. Resposta D. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Os direitos sociais fundamentais, também apelidados pelos juristas como direitos de segunda dimensão ou de segunda geração, têm em sua ontologia a intenção de reduzir desigualdades para fins de concretização da igualdade material, substancial ou isonômica. Uma das ideias que o permeia é a de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção de suas desigualdades. O Constituinte brasileiro, visualizando a importância desses direitos, tratou de expressamente tutelá-los. Nesse sentido, a Constituição Federal prevê direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tais como a ação quanto aos critérios resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 7 anos. B.
o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho e a proteção em face de automação na forma da lei. C. O gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 2/3 a mais que o salário normal. D. A remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 40% relativamente à do normal. Resposta B. O reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho e a proteção em face da automação na forma da lei. A liberdade do indivíduo, direito fundamental tradicionalmente caracterizado como de primeira dimensão ou geração, possui desdobramentos e se expressa em várias espécies no âmbito do atual Estado Constitucional Democrático, sendo possível falar em liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, liberdade profissional, dentre outros. No que diz respeito especificamente à liberdade de associação sindical, de acordo com as diretrizes constitucionais, é possível observar que no Brasil é livre a associação sindical, cabendo aos sindicatos a defesa dos a. Direitos individuais da categoria em questões judiciais, excluídas as questões administrativas e de ordem internacional. B. Interesses individuais da categoria, excluídos os coletivos, inclusive em questões judiciais ou administrativas. C. Direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. D. Interesses coletivos da categoria em questões judiciais, excluídos os interesses individuais e as questões administrativas, e incluídas as questões internacionais. Resposta C. Direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Acerca dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 88, analise as seguintes afirmativas. 1. O direito à irredutibilidade do salário do trabalhador não é absoluto, podendo ocorrer a redução salarial, desde que ela seja aprovada em convenção ou acordo coletivo. 2. A assistência aos desamparados não integra os direitos sociais previstos na Constituição de 88. 3. É assegurado o direito a piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho. 4. É obrigatória a autorização estatal para a fundação de sindicato. Estão corretas somente A. 1 e 4. B. 2 e 4. C. 1, 2 e 3. D. 3 e 4. E. 1 e 3. Resposta 1 e 3. Considerando os direitos sociais expressamente assegurados na Constituição Federal de 88, analise as afirmativas abaixo. 1. A remuneração do serviço extraordinário deve ser superior em, no mínimo,
100% da remuneração normal. 2. É assegurada a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. 3. É assegurado o direito de repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos. 4. Constitui-se como um dos direitos sociais previstos na CF de 88 a proteção à maternidade e à infância. Estão corretas A. 1 e 2 somente. B. 1 e 3 somente. C. 2 e 4 somente. D. 3 e 4 somente. E. 1, 2, 3 e 4 somente. Resposta C. 2 e 4 somente. Ainda sobre os direitos sociais, assinale a alternativa correta. A. A afiliação ao sindicato é obrigatória conforme a respectiva categoria profissional. B. Não é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. C. A aposentadoria não extingue o direito à filiação das organizações sindicais. D. O sindicato não pode defender interesse coletivo da categoria em questões administrativas. E. O sindicato não pode defender interesse individual da categoria em questões judiciais. Resposta C. A aposentadoria não extingue o direito à filiação das organizações sindicais. Considerando o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, em relação aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, marque V para os itens verdadeiros e F para os falsos. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Remuneração do trabalho noturno igual à do diurno. Proteção em face da automação. Permissão de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual. Assinale a sequência correta. A. FVFV. B. VFFV. C. FVVF. D. VFVF. Resposta D. VFVF. Para o cidadão, o projeto Esporte e Lazer da Cidade, de acordo com a Constituição Federal Brasileira de 88, é A. Dever social. B. Direito social. C. Direito político. D. Dever político.
Resposta B. Direito social. São cargos privativos de brasileiros natos todos os citados abaixo, exceto a. Presidente e vice-presidente da República. B. Presidente da Câmara dos Deputados. C. Presidente do Senado Federal. D. Ministro do Superior Tribunal de Justiça. E. Oficial das Forças Armadas. Resposta D. Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, são a. Apátridas. B. Estrangeiros. C. Brasileiros naturalizados. D. Brasileiros natos. E. Equiparados a brasileiros. Resposta D. Brasileiros natos. Sobre a nacionalidade, assinale a afirmativa incorreta. A. São brasileiros natos os filhos de pais estrangeiros nascidos no Brasil, desde que estes não estejam a serviço de seu país. B. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço do Brasil. C. São brasileiros naturalizados os originários dos países de língua portuguesa, na forma da lei, residentes por um ano ininterrupto no Brasil. D. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 10 anos e sem condenação penal. Resposta D. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 10 anos e sem condenação penal. Sobre nacionalidade, analise as seguintes afirmativas. 1. O Brasil adota como primazia o jus solis, admitindo também, em certas circunstâncias, o jus sanguinis. 2. O sistema normativo brasileiro não admite a pluralidade de nacionalidades, sem exceção. 3. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. 4. Será declarada a perda da nacionalidade de brasileiro em caso de cancelamento de sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Estão corretas somente A. 2, B. 2 e 3, C. 1, 2 e 3, D. 1, 3 e 4, E. 2 e 4.
Resposta D. 1, 3 e 4. É privativo de brasileiro nato o seguinte cargo: A. Prefeito municipal. B. Ministro do Superior Tribunal de Justiça. C. Deputado federal. D. Governador do Estado. E. Ministro de Estado da Defesa. Resposta é Ministro de Estado da Defesa. É correto afirmar que a. Os cargos de presidente e vice-presidente da República são privativos de brasileiros natos ou naturalizados. B. O cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é privativo de brasileiro nato. C. O cargo da carreira diplomática é privativo de brasileiros naturalizados. D. O cargo de presidente do Senado Federal pode ser ocupado por estrangeiro eleito para o cargo de senador. E. O cargo de oficial das Forças Armadas poderá ser ocupado por brasileiro naturalizado. Resposta B. O cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal é privativo de brasileiro nato. Os textos constitucionais, historicamente, estabelecem as regras para estabelecer quem será considerado nacional do país. A Constituição Federal de 88 não foge à regra. Sobre as disposições acerca de nacionalidade e do tratamento dispensado aos nacionais, assinale a alternativa correta. A. A Constituição permite que a legislação brasileira estabeleça tratamento diferenciado aos brasileiros natos e aos brasileiros naturalizados. A prova disso é que o texto constitucional impede os brasileiros naturalizados de ocupar determinados cargos. B. Os brasileiros natos ou naturalizados estão sujeitos à extradição, mas tão somente nos casos de cometimento de crimes contra o Estado e anteriores à sua naturalização. C. Para estabelecer quem são nacionais, o Brasil adota o critério jus solis e jus sanguinis. O primeiro é utilizado quando brasileiro é considerado o indivíduo nascido em território brasileiro, mesmo que de pais estrangeiros, desde que não esteja qualquer um deles a serviço de seu país. O segundo critério é adotado quando considera brasileiros os filhos de brasileiros nascidos no exterior. D. O critério ius sanguinis não é adotado pela Constituição brasileira atual. Eis que só se considera brasileiro aquele que nasce no território brasileiro. Os filhos de brasileiros nascidos no exterior só serão considerados brasileiros se forem regularmente registrados em repartição consular. E. O texto constitucional de 88, imbuído na proteção aos direitos humanos, passou a adotar a regra ampliativa que realmente permite a proteção dos indivíduos que aqui nascem. Por isso, a nacionalidade passou a ser atribuída a todos os que nascem no território brasileiro, sem qualquer distinção, e permite-se a naturalização de indivíduos que provem a residência no Brasil por mínimo 5 anos, desde que não tenham condenação penal.
Resposta C. Para estabelecer quem são nacionais, o Brasil adota os critérios de ius soli e ius sanguinis. O primeiro é utilizado quando considera o brasileiro o indivíduo nascido em território brasileiro, mesmo que de pais estrangeiros, desde que não esteja qualquer um deles a serviço de seu país. O segundo critério é adotado quando considera brasileiros os filhos de brasileiros nascidos no exterior. O texto constitucional aduz que são considerados brasileiros natos a. Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros que estejam a serviço de seu país. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai e mãe brasileiros, desde que ambos estejam a serviço do Brasil. C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. D. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço do país onde se deu o nascimento. E. Os nascidos no estrangeiro, residentes no Brasil por mais de 15 anos, que requeiram a nacionalidade brasileira. Resposta C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Não será declarada a perda da nacionalidade brasileira quando o brasileiro adquirir nova nacionalidade por imposição desta naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro com condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Resposta correta. São brasileiros natos. A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, mesmo que estes não estejam a serviço de seu país. B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. C. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigindo-se apenas residência por 1 ano ininterrupto. D. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Resposta B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Em relação aos direitos de nacionalidade previstos na Constituição, assinale o correto. A. A Constituição admite a perda de nacionalidade do brasileiro nato. B. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato
salvo os casos previstos na própria Constituição. C. É privativo de brasileiro nato o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. D. A Constituição prevê que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer momento, pela nacionalidade brasileira. Resposta A. A Constituição admite a perda de nacionalidade do brasileiro nato. Em relação ao direito de nacionalidade, analise os itens abaixo. 1. Cancelada a naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, é possível readquiri-la através de novo processo de naturalização. 2. São privativos de brasileiro nato os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não há impedimento para o brasileiro naturalizado ocupar o cargo de ministro das Relações Exteriores. 4. Não impede a extradição o fato de o extraditando ser casado com cônjuge brasileiro ou possuir filho brasileiro. São corretos apenas A. 2, 3 e 4. B. 1 e 3. C. 2 e 4. D. 3 e 4. Resposta D. 3 e 4.